Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Para a maioria dos brasileiros, uma refeição só está completa se tiver carne e feijão. E esses dois produtos tiveram um aumento de preço considerável nos últimos meses. A expectativa de vendedores e de consumidores é que os preços voltem a cair ainda neste semestre. Veja na reportagem da TV Câmara de Camaçari. De acordo com dados do IBGE, o aumento médio da carne bovina até novembro do ano passado foi de 14,43%. O produto chegou mais caro para os comerciantes, que precisaram repassar para o consumidor. Até 150, 175 nós chegamos a comprar. E depois foi aumentando 180, 200, agora vai chegando até 220. O movimento do boxe de carne da família do Seu José, na feira de Camaçari, sofreu queda de 50% no movimento. Os consumidores deixaram de comprar ou estão consumindo menos carne. A gente está comprando só o tantinho de comer, porque se for esticar, a gente fica sem a economia, né? E como é que faz para substituir a carne quando o dinheiro aperta? Quando o dinheiro aperta, a gente verdura, ovos, faz qualquer coisa. No boxe de carne seca, o produto também sofreu aumento. E a estratégia é buscar novos fornecedores para o preço não pesar tanto para o consumidor. Nós vendíamos aqui carne de R$18, foi para 25. Aí a gente mesmo sente que a mudança é brusca. Não é bom, tanto para o comércio como para o cliente, o consumidor em si, né? Sente no bolso, pesa no bolso. O patrão anda mais porque tem que correr atrás de preços melhores para oferecer também um preço melhor para os clientes. O feijão, que junto com a carne é a base da alimentação do brasileiro, também ficou mais caro no final do ano passado. A média nacional do aumento de preço do feijão branco foi de 64,36%, segundo o IBGE. E os outros tipos de feijão seguiram a mesma tendência. O mais vendido neste box na feira de Camaçari é o carioquinha. Antes da alta, ele custava entre R$ 3,50 e R$ 4,00. Agora está por R$ 6,00 o quilo. A variação do preço do feijão é equivalente ao período, né? Período de seca, período de entre safra, aí a safra regional foi escassa, não teve fartura, o feijão começa a vir de fora mais longe e aí devido ao frete e a distância aí causa o preço mais alto. Dona Dalva faz pesquisa e caminha muito em busca de preços melhores. Quando não encontra a solução, o jeito é substituir o feijão e a carne por outros alimentos. Não estou comprando, né? Porque, dinheiro, muito pouquinho, né, minha filha? A gente fica sem poder fazer nada. Eu como mais verdura, arroz, essas coisas, viu? Os comerciantes apontam que os preços devem começar a cair e a redução será repassada para o consumidor. Reduzir, sim. Isso aí vai reduzir e daqui para frente eu quero que baixe mais. Ele já chegou a 200 e agora vai baixando, né? Agora vai abaixando mais, nós queremos isso aí. Que nós queremos ver nossos fregueses tudo aqui de volta, se Deus quiser que ele venha. Há pouco mais de um ano, no dia 25 de janeiro de 2019, ocorria o rompimento da barragem da Vale, que fica em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia afetou a pesca, o comércio, a agricultura e a pecuária da região. As pessoas que vivem ali sentem os impactos até os dias de hoje. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. Um ano se passou e as ruas do Córrego do Feijão permanecem vazias. O horror da onda de lama passando ao lado do vilarejo é ainda forte por aqui. Balançou tudo, a luz acabou, a gente de longe viu aquela poeira subindo. Sara nasceu no Córrego do Feijão. Ela conta que dos cerca de 600 moradores, menos de 200 permanecem aqui. Só na rua dela, 30 pessoas morreram, entre vizinhos, parentes e amigos. Virou uma cidadezinha fantasma.
À noite a gente sai na rua, igual eu vou à igreja, não vê mais ninguém. Você passa por portas das casas, tudo fechado, tudo vazio. O Corque Feijão acabou. Eles mataram as pessoas e ainda está continuando matando. De tristeza, de desgosto, de lembranças. Para Sara, ficou impossível continuar tocando a papelaria que tinha 7 anos no local. O material que ela embala é o que havia comprado para vender naquele janeiro destruído pelo rejeito da Vale. Só com a mercadoria, o prejuízo foi de R$20 mil, fora a perda da renda mensal que correspondia a 30% do dinheiro da família. A comerciante, que decidiu fechar as portas e ir embora, diz que a mineradora não repôs o valor e paga apenas um salário mínimo a título de compensação. Independente se a pessoa vivia de salário mínimo aqui no Corque Feijão, ela tinha outra renda extra. A pessoa plantava, vendia as coisas de uma horta, tinha outro meio de renda. Então isso para nós é uma humilhação. Porque o que a gente mais queria hoje é ter a nossa vida de volta, é trabalhar, ter o nosso sustento. A gente não precisava de estar vivendo por meio desse dinheiro da Vale, não. Como Sara, muita gente perdeu a fonte de renda e teve que recomeçar do zero. As fotos mostram como era a estufa de mudas de hortaliças, de onde Gilmar tirou o sustento da família por 5 anos. Tudo ficou enterrado debaixo de 7 metros de lama de minério. E ele ainda teve sorte, porque a marcação de uma consulta médica o tirou do local da tragédia naquele 25 de janeiro. Para reconstruir a estufa, a 15 quilômetros de onde ficava a outra, gastou as economias e pegou dinheiro emprestado. Além disso, a clientela que comprava as mudas também perdeu tudo e sumiu. Tudo destruído, o tempo demorou 10, 15 anos para você construir, com meia hora acaba, então é meio triste, né? Você lutar por uma coisa que você sonhou ter, sonhou em ficar lá muitos anos até morrer e não fica, perdeu tudo, morreu. Além da perda de fonte de renda para muitos moradores, Brumadinho e suas comunidades podem ter outros impactos econômicos em decorrência da tragédia. É que o pagamento emergencial aos moradores atingidos de até um salário mínimo está sendo cortado gradativamente e eles lutam na justiça para que o valor seja mantido. Outro temor é pela compensação que a Vale paga por perdas com a paralisação da atividade minerária. São cerca de R$3 milhões que o município recebe por mês e com previsão de ser retirado no final deste ano. Causa um prejuízo enorme. Se você imaginar que o Cefem é a principal fonte de arrecadação que o município representa indiretamente 30% do orçamento, se você ficar sem esse recurso, você tem impacto, obviamente, na saúde, em obras de infraestrutura, na educação, no meio ambiente. Então há uma necessidade de se pensar no município pós-dezembro de 2020 para que esse impacto seja o mínimo possível. Por meio do leito do rio Paraopeba, a lama da Vale foi muito além de Brumadinho e região. Viajou mais de 100 quilômetros até chegar à comunidade quilombola da Pontinha, perto de Caetanópolis, na região central. Aqui o rio era lazer, fonte de peixes e do minhocuçu, vendido para a pesca e que sustentava boa parte das 300 famílias que vivem no local. Um ano depois, as águas permanecem contaminadas, as margens escureceram de minério e os pescadores sumiram. Ninguém quer nem beirar o rio. E o que aconteceu? As pessoas tiveram que fazer bico? Como é que foi? A gente pegou trabalhando a dia, vai trabalhar numa fazenda, vai trabalhar em outra, mas como? A fazenda não tem serviço para dar todo mundo diária. Então trabalha uns dias lá, termina o serviço daquela fazenda, aí vai ficar um punhado de dias sem trabalhar. Às vezes pega aí outra fazenda, faz o serviço daquela fazenda ali também, já fica sem trabalhar mais uma cara de tempo. As pessoas perderam muito dinheiro. Perderam muito dinheiro e estão perdendo dinheiro. Em Pontinha, ninguém foi ressarcido pela perda da renda que vinha do minhocuçu. Só quem está às margens do rio recebe o auxílio de um salário mínimo da Vale. Muito pouco para Thaís, que chegava a tirar R$10 mil por mês com um bar a 100 metros do Paraopeba. Hoje, sumiram os clientes e ela não pode usar nem o peixe ou a água do rio. Das margens lotadas de turistas e pescadores, ficaram só as memórias de um tempo que insiste em não voltar. A pescaria não parava, era todo dia.
E tinha um movimento bom aí de muitas pessoas. Era na faixa de uns 20 pessoas, esparramadas para todos os lados, divertindo, pescando. Tem uma área ali que dá para tomar banho, eles tomavam banho. Então hoje cortou tudo, acabou tudo. Na Câmara dos Deputados, a tragédia de Brumadinho fez com que surgissem diversas iniciativas para prevenir outras ocorrências semelhantes. Saiba mais nesta reportagem especial da TV Câmara. Uma marcha do Movimento dos Atingidos por Barragens saiu de Belo Horizonte para chegar no dia 25 de janeiro à cidade mineira de Brumadinho. O movimento marca um ano do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale no município. Uma tragédia que matou 270 pessoas, incluindo 11 que ainda não foram localizadas em meio à lama derramada. Foram causados também grandes danos ambientais, materiais e sociais para a cidade e a região da bacia do rio Paraopeba. A tragédia gerou reações imediatas na Câmara. Foram criadas uma comissão externa que visitou as áreas atingidas em Brumadinho e outras regiões do país que têm barragens de mineração. E uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas e as responsabilidades pelo rompimento da barragem. De maio a novembro de 2019, a CPI ouviu 45 pessoas, entre especialistas, funcionários da Vale, de empresas contratadas e familiares das vítimas. Uma das questões centrais nas perguntas feitas aos depoentes foi saber se a Vale já tinha informações sobre falhas de segurança na barragem. A engenheira Maria Regina Moretti, da Pótamos, disse que discordou dos critérios usados pela Tuvisud, consultoria que atestou a estabilidade da barragem, e que, por isso, a Vale afastou a empresa dela dessa função. Essa sua discordância foi o fator determinante para que a Pótamos deixasse participar dos contratos em colaboração com a Tuvisud? Eu acho que foi fundamental. Okay. Foi fundamental eu não ter aberto mão, apesar das insistências e de outros consultores tentarem fazer com que a gente modificasse a condução dos trabalhos, a metodologia que eu estava aplicando junto com a equipe da Pótamos. Foi fundamental, eles não concordaram e passaram o serviço para a Tuvisud dar continuidade. Já o coordenador do Plano de Ação de Emergência da barragem de Brumadinho, Marco Conegundes, afirmou que não havia informações sobre riscos de rompimento e citou como exemplo sua presença frequente nas instalações da Vale, que foram soterradas pelos resíduos da barragem. No mínimo, a cada 2 meses, eu participava de reunião naqueles escritórios e frequentava o refeitório. Eu passava o dia meu inteiro, minha jornada de 8 da manhã até às 17, 18 horas, naquele local. Com base nas audiências e nos documentos obtidos, o relator da CPI, deputado Rogério Correia, apresentou parecer no dia 29 de outubro de 2019. O relatório pediu ao Ministério Público de Minas Gerais o indiciamento da Vale e da Tuvisud por crimes ambientais, e também do ex-presidente e de outros 16 funcionários da Vale e de mais 5 da Tuvisud por crimes ambientais e por homicídio doloso e lesão corporal dolosa por terem informações sobre a possibilidade de rompimento da barragem e terem assumido o risco. No dia 5 de novembro, o texto foi aprovado por unanimidade. O plenário da CPI foi tomado por retratos das vítimas da tragédia, cartazes e manifestações emocionadas de quem perdeu familiares na tragédia de Brumadinho. Quem comprou e quem vendeu aquele atestado de barragem sabia o que estava sendo negociado. E o que estava sendo negociado eram as nossas joias, era a vida deles. A minha filha está lá até hoje ainda. Então, o que eu peço, senhor deputado, que essas pessoas que fez esse crime, que seja punido e preso. No último dia 21 de janeiro, o Ministério Público Mineiro denunciou a Vale, a Tuvisud e 16 pessoas à justiça por crimes em Brumadinho. Todas estão nas sugestões de indiciamento feitas pela CPI.
O presidente da comissão diz que os deputados fizeram um trabalho complementar ao dos promotores e policiais civis de Minas Gerais. Eu tenho certeza que o nosso trabalho da CPI ajudou a denúncia do Ministério Público, assim como o Ministério Público em todo momento nos informou, nos ajudou com as suas informações. Nós fomos agora, junto com o Ministério Público, a Polícia Civil, com a Polícia Federal, criarmos uma Câmara de acompanhamento permanente, principalmente das 10 barragens que estão em situação crítica, segundo a denúncia oferecida agora pelo Ministério Público. O relator diz que, além da denúncia dos responsáveis, a CPI permitiu o avanço de projetos de lei para prevenir novas tragédias como a de Brumadinho. Desses projetos, 4 já foram aprovados pela Câmara. Projetos referentes aos atingidos de barragem, dando a garantia daquilo que eles precisam para não sofrerem novamente circunstâncias como essa, o chamado Programa Nacional dos Atingidos de Barragem. Também o ecocídio, considerando como crime as ações ambientais de empresas que são responsáveis por isso, melhorando também as condições de segurança da barragem, um terceiro projeto, impedindo barragens desse tipo ao montante, e um outro também que ajuda muito na defesa civil, dando a ela maior consistência. Esses 4 estão no Senado. A Vale divulgou nota em que discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e executivos que a CPI recomenda de forma verticalizada com base em cargos ocupados. Considera fundamental uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento da barragem antes que sejam apontadas responsabilidades. E conclui que a Vale e seus empregados permanecerão colaborando com as autoridades e com órgãos que apuram as circunstâncias do rompimento. Na nota que divulgou, a Tuvisud diz que as causas do rompimento da barragem ainda não foram esclarecidas de forma conclusiva, que as investigações oficiais continuam e que a empresa continua oferecendo cooperação às investigações. E até que se apurem as causas reais do acidente de forma conclusiva, não poderá fornecer mais informações sobre o caso. O governo federal definiu que reformar a economia é a prioridade para 2020. Nesse sentido, 3 propostas de emenda à Constituição tramitam aqui no Congresso Nacional: a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC que revisa os fundos infraconstitucionais. Nesta reportagem da TV Senado, você vai saber um pouco mais sobre cada uma delas. Pacto Federativo. Já ouviu falar? O Brasil é uma federação. Isso significa que União, estados e municípios são independentes. Mas nem tanto. Apesar de terem governos próprios e autonomia administrativa, os estados e os municípios dependem da transferência de recursos da União. Segundo o próprio governo federal, a falta de flexibilidade no orçamento afeta a gestão pública. De cada R$100 do orçamento da União, 93 são engessados em despesas obrigatórias. Esse ano, as relações entre União, estados e municípios podem ter algumas mudanças. Uma delas já está tramitando no Senado. É o Plano Mais Brasil, enviado pelo governo federal. São 3 propostas de emenda à Constituição, com o objetivo de descentralizar o controle do dinheiro e racionalizar gastos. Segundo o governo, elas podem permitir a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é a de maior abrangência. É considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela tem ideias básicas: desobrigar, desindexar os recursos e desvincular o orçamento de determinadas despesas. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados de acordo com a necessidade.
A Receita Pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. A proposta de emenda à Constituição também prevê municípios com menos de 5.000 habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscais financeiras a partir de 2026. A segunda medida é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em casos de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. É uma forma resumida da PEC do Pacto Federativo, para conseguir que algumas medidas sejam aprovadas mais rapidamente. Entre os principais pontos, a proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. A terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O próximo passo é votar as 3 PECs que se encontram já no Senado Federal. Quando o presidente da República traz propostas como essa de descentralização do recurso, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá.